Olá, investidores, eu sou o Diego E eu sou a Carol. e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui, né, pessoal, quanto a gente recebeu de dividendos com o fundo imobiliário KNCR11. Ele é da Quineia. A Quineia, que é a gestora dele, é a do Itaú, do Banco Itaú. A gente sabe que o Itaú ele é um dos maiores bancos da América Latina, né? Então, diga-se de passagem, é um fundo muito bom e é um fundo que tem muitos cotistas no Brasil. Então a gente vai mostrar aqui quanto a gente recebeu desde quando a gente investe nesse fundo. Lembrando que ele é um fundo imobiliário, né, de papel, de base 100. E a gente tem esse fundo na carteira, né, pessoal, desde o ano passado. Então desde o começo aí a gente já investe nesse fundo. A gente começou a investir há um pouquinho de tempo, depois a gente já comprou esse fundo, né, que ele é um fundo que paga bons dividendos. Ele é um fundo bom para poder pagar dividendos, né. E ele é um fundo também que quando a gente comprou ele estava descontado. A gente pagou cerca de 95, 96 reais mais ou menos nas primeiras cotas que a gente comprou e hoje ele gira em torno de 102 reais mais ou menos, pessoal. Então assim, a gente ganhou um pouco no dividendo e ganhou um pouco também na valorização da cota. O KNCR11, pessoal, ele é um fundo imobiliário de papel, né, e ele tem a maioria dos seus investimentos atrelados à Selic. Então, recentemente, né, como a Selic deu uma subida, então o preço desse fundo imobiliário também deu uma subida. E é aquela questão da lei da oferta e da demanda, né? Quando a gente comprou, esse fundo imobiliário estava em 96 reais mais ou menos, e como a Selic subiu, a maioria das pessoas, como as pessoas sabiam, né, como os investidores sabiam que esse fundo imobiliário ele tem seus investimentos atrelados à Selic, então as pessoas sabiam que esse fundo ia distribuir mais dividendos, né, e ia pagar mais dividendos para os seus cotistas. E, consequentemente, o preço dele ia subir. Por quê? Porque mais pessoas querendo comprar, o preço aumenta. Então, assim, já foi meio que provisionado que esse fundo ia aumentar de preço devido à alta da Selic, né? Que o pessoal já imaginava que com a inflação a Selic ia subir. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui, a Carol vai mostrar na tela do computador quanto a gente recebeu desde quando a gente investe nesse fundo. Então, vamos para a tela. E para a gente analisar esse fundo, nós vamos utilizar o site do Investidor 10. Aqui no começo já tem aqueles famosos indicadores que são muito importantes para a gente poder estar avaliando esse fundo, tá? Então, o primeiro indicador é o valor da cota, que atualmente está no valor de R$ 102,98. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11,52%, o que é um dividend yield muito bom, né? Ele está pagando aí quase 1% ao mês. O P sobre VP para essa cota está de 1,01, então ela está um pouquinho a mais, né, do que o valor justo para essa cota. Lembrando que 1 é o valor justo, acima de 1 o valor está acima do valor justo e abaixo de 1 a cota está desvalorizada. A liquidez diária foi de 12,32 milhões. Lembrando que esse número aqui ele nos mostra quanto que é negociado desse fundo na bolsa entre compra e venda, o que também é um número muito bom. E a variação foi de 11,93%. Então esse fundo teve uma valorização de quase 12% nos últimos 12 meses. Lembrando que esse número aqui tem a valorização da cota junto com os dividendos que foram pagos por esse fundo nos últimos 12 meses. Aqui abaixo a gente tem mais algumas informações importantes sobre esse fundo. Então ele é um fundo de papel do segmento de títulos e valores imobiliários, tá? Lembrando que esse fundo ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá? Que são dívidas imobiliárias. Aqui também a gente tem o valor patrimonial, que seria justo por cota, tá? Então o valor por cota seria de R$ 101,58. Por isso que esse fundo ele tá um pouquinho mais valorizado, né? E tá um pouquinho acima do valor justo. E o último rendimento pago por esse fundo foi de R$ 1,02, o que é um rendimento também muito bom. Então agora a gente vai aqui para o site do Status Invest para estar mostrando para vocês quanto que a gente já recebeu de dividendos desse fundo. Então aqui no mês 7, nós recebemos R$ 6,90 referente a 6 cotas desse fundo, tá? Foi o primeiro mês em que a gente recebeu os dividendos desse fundo. E a gente manteve essas mesmas 6 cotas até o mês 12. No mês 1 desse ano, né, então em janeiro de 2024, a gente recebeu relacionado a 7 cotas e a gente recebeu R$ 7,07. A gente manteve essas mesmas 7 cotas até o mês 5 e nesse período aí a gente teve uma variação de R$ 6,65 até R$ 7,49, tá? Dentro desses meses. Depois a gente adquiriu mais uma cota desse fundo, então aqui do mês 6 até o mês 10, a gente recebeu relacionado a 8 cotas desse fundo, onde teve uma variação aí entre R$ 7,60 e R$ 8,00. Aqui no mês 10, a gente adquiriu mais 2 cotas desse fundo
pelo Banco Inter. Antes a gente investia pela XP, mas nesse mês a gente começou a investir no Banco Inter e a gente fez uma transferência de custódia. Então aqui vocês podem ver que a gente recebeu 8 cotas no mês 10 no Banco XP e mais 2 cotas no mês 10 do Banco Inter. Então aqui a gente já tinha 10 cotas, tá? E aqui no mês 11 a gente continuou recebendo referente a essas 10 cotas e no total nesse mês a gente recebeu R$ 10,20. E ao longo de todos esses meses investindo nesse fundo, a gente já recebeu R$ 126,08. E esse ele é um marco muito importante, né? Aquele famoso efeito bola de neve está começando a acontecer aqui. Por quê? Porque a gente já recebeu dividendos o suficiente para a gente conseguir comprar mais uma cota desse fundo. Claro que a gente ainda não recebe esse valor por mês, esse foi o valor total, mas com o total no valor dos dividendos que a gente recebeu desse fundo, a gente já conseguiria comprar mais uma cota dele, tá bom? E além disso, como a gente já recebe mensalmente nesse fundo aqui mais que R$10, além da gente conseguir, né, com o valor total que a gente recebeu de dividendos nesse fundo, comprar mais uma cota dele, no valor mensal que a gente recebe dele, a gente conseguiria adquirir mais um fundo imobiliário que fosse base 10. Então, assim, pra gente, esse é um marco muito importante, tá? Então, aqui já é os juros compostos trabalhando pela gente, né? Então, assim, o nosso dinheiro já tá ali trabalhando. Então, mesmo que por algum motivo a gente não colocasse mais nenhum dinheiro por mês, só desse fundo aqui, por mês, a gente já conseguiria comprar uma cota de algum fundo que é base 10. É claro que a gente vai continuar investindo, lembrando que todo o dinheiro que a gente recebe de dividendo, a gente sempre reinveste, a gente nunca saca esse valor. Esse valor, ele é 100% reinvestido, tá? Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é conseguir viver de renda e conseguir alcançar a nossa liberdade financeira. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente falou um pouco aí sobre o KNCR11, fundo que a gente tem na carteira aí desde o ano passado, paga bons dividendos pra gente. É um fundo, assim, particularmente que a gente gosta bastante. Como eu falei para vocês, é um fundo aí que é bem estável, é um fundo que paga bons dividendos. Tem a Quineia como gestora, né, que é do Itaú. Então é um fundo que a gente gosta bastante, diga-se de passagem. Não é recomendação de compra, mas assim, a gente acha interessante esse fundo. E se vocês querem aprender um pouco mais sobre investimentos, né, quer ver no que a gente investe, no que a gente deixa de investir, a gente tem vários outros vídeos aí no canal mostrando em outros ativos que a gente investe, mostrando o quanto de dividendos que a gente recebeu nesses outros ativos, né? Então, se vocês querem acompanhar aí a nossa saga rumo à liberdade financeira, já se inscreve aí no canal, já ative as notificações, nos segue também nas redes sociais aí para poder ficar inteirado de como que tá a nossa vida aí como investidores. Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo e tchau!